Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida popularmente como Lei do Ventre Livre, declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador e Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade da presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com o juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquele em que o menor chegar à idade de 8 anos, e se a não fizer então, ficará entendido que opta pelo árbitro de utilizar-se dos serviços do mesmo menor. Parágrafo 2º. Qualquer desses menores poderá resumir-se do ônus de servir, mediante prévia indenização pecuniária, que por si ou por outrem ofereça ao senhor de sua mãe, procedendo-se à avaliação dos serviços pelo tempo que lhe restar a preencher, se não houver acordo sobre o quanto da mesma indenização. Parágrafo 3º. Cabe também aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas de suas escravas possam ter, quando aquelas estiverem prestando serviços. Tal obrigação, porém, cessará logo que findar a prestação dos serviços das mães. Se estas falecerem dentro daquele prazo, seus filhos poderão ser postos à disposição do governo. Parágrafo 4º. Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de 8 anos, que estejam em poder do senhor dela por virtude do parágrafo 1º, lhe serão entregues, exceto se preferir deixá-los e o senhor anuir a ficar com eles. Parágrafo 5º. No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos livres menores de 12 anos a acompanharão, ficando o novo senhor da mesma escrava subrogado nos direitos e obrigações do antecessor. Parágrafo 6º. Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo marcado no parágrafo 1º. Se por sentença do juízo criminal reconhecer-se que os senhores das mães os maltrataram, infligindo-lhes castigos excessivos. Parágrafo 7º. O direito conferido aos senhores no parágrafo 1º transfere-se nos casos de sucessão necessária, devendo o filho da escrava prestar serviços à pessoa a quem nas partilhas pertencer a mesma escrava. Artigo 2º. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos das escravas nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder destes, em virtude do artigo 1º e 6º. Parágrafo 1º. As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até a idade de 21 anos completos, e poderão alugar esses serviços, mas serão obrigadas: primeiro,
a criar e tratar os mesmos menores. Segundo, a constituir para cada um deles um pecúlio, consistente na cota para este fim for reservada nos respectivos estatutos. Terceiro, a procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada colocação. Parágrafo 2º. As associações de que trata o parágrafo antecedente serão sujeitas à inspeção dos juízes de órfãos quanto aos menores. Parágrafo 3º. A disposição deste artigo é aplicável às casas de expostos e às pessoas a quem os juízes de órfãos encarregarem da educação dos ditos menores, na falta de associações ou estabelecimentos criados para tal fim. Parágrafo 4º. Fica salvo ao governo o direito de mandar recolher os referidos menores aos estabelecimentos públicos, transferindo-se, neste caso, para o Estado as obrigações que o parágrafo 1º impõe às associações autorizadas. Artigo 3º. Serão anualmente libertados em cada província do Império tanto os escravos quanto os corresponderem à cota anualmente disponível do fundo destinado para a emancipação. Parágrafo 1º. O Fundo de Emancipação compõe-se: 1º, da taxa de escravos; 2º, dos impostos gerais sobre a transmissão de propriedade dos escravos; 3º, do produto de 6 loterias anuais, isentas de impostos, e da 10ª parte das que forem concedidas, dora em diante para concorrerem na capital do Império. 4º, das multas impostas em virtude desta lei. 5º, das cotas que sejam marcadas no orçamento geral e nos provinciais e municipais. 6º, de subscrições, doações e legados com esse destino. Parágrafo 2º. As cotas marcadas nos orçamentos provinciais e municipais, assim como as subscrições, doações e legados com destino local, serão aplicadas à emancipação nas províncias, comarcas, municípios e freguesias designadas. Artigo 4º. É permitido ao escravo a formação de um pecúlio, com o que lhe provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do trabalho e economias. O governo providenciará nos regulamentos sobre a colocação e segurança do mesmo pecúlio. Parágrafo 1º. Por morte do escravo, metade do seu pecúlio pertencerá ao cônjuge sobrevivente se o houver, e a outra metade se transmitirá aos seus herdeiros, na forma da lei civil. Na falta de herdeiros, o pecúlio será adjudicado ao Fundo de Emancipação, de que trata o artigo 3º. Parágrafo 2º. O escravo que, por meio de seu pecúlio, obtiver meios para a indenização de seu valor, tem direito à alforria. Se a indenização não for fixada por acordo, o será por arbitramento. Nas vendas judiciais ou nos inventários, o preço da alforria será o da avaliação. Parágrafo 3º. É outro sim permitido ao escravo, em favor da sua liberdade, contratar com terceiro a prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de 7 anos, mediante o consentimento do senhor e aprovação do juiz de órfãos. Parágrafo 4º. O escravo que pertencer a condomínios e for libertado por um destes, terá direito à sua alforria, indenizando os outros senhores da cota do valor que lhes pertencer. Esta indenização poderá ser paga com serviços prestados por prazo não maior de 7 anos, em conformidade do parágrafo antecedente. Parágrafo 5º. A alforria com a cláusula de serviços durante certo tempo não ficará anulada pela falta de implemento da mesma cláusula, mas o liberto será compelido a cumpri-la por meio de trabalho nos estabelecimentos públicos ou por contratos de serviços particulares.
Parágrafo 6º. As alforrias, quer gratuitas, quer a título oneroso, serão isentas de quaisquer direitos, emolumentos ou despesas. Parágrafo 7º. Em qualquer caso de alienação ou transmissão de escravos, é proibido, sob pena de nulidade, separar os cônjuges e os filhos menores de 12 anos do pai ou da mãe. Parágrafo 8º. Se a divisão de bens entre herdeiros ou sócios não comportar a reunião de uma família, e nenhum deles preferir conservá-lo sobre o seu domínio, mediante reposição da cota à parte dos outros interessados, será a mesma família vendida e o seu produto rateado. Parágrafo 9º. Fica derrogado a ordem, livro 4º, título 63, na parte que revoga as alforrias por ingratidão. Artigo 5º. Serão sujeitas à inspeção dos juízes de órfãos as sociedades de emancipação já organizadas e que de futuro se organizem. Parágrafo único. As ditas sociedades terão privilégios sobre os serviços dos escravos que lhe libertarem, para a indenização do preço da compra. Artigo 6º. Serão declarados libertos. Parágrafo 1º. Os escravos pertencentes à nação, dando-lhes o governo a ocupação que julga conveniente. Parágrafo 2º. Os escravos dados em usufruto à coroa. Parágrafo 3º. Os escravos das heranças vagas. Parágrafo 4º. Os escravos abandonados por seus senhores, se estes os abandonarem por inválidos, serão obrigados a alimentá-los, salvo o caso de penúria, sendo os alimentados taxados pelo juiz de órfãos. Parágrafo 5º. Em geral, os escravos libertados em virtude desta lei ficam durante 5 anos sob a inspeção do governo. Eles são obrigados a contratar seus serviços sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos estabelecimentos públicos. Cessará, porém, o constrangimento do trabalho, sempre que o liberto exibir contrato de serviço. Artigo 7º. Nas causas em favor da liberdade, parágrafo 1º, o processo será sumário. Parágrafo 2º. Haverá apelação ex officio quando as decisões forem contrárias à liberdade. Artigo 8º. O governo mandará proceder à matrícula especial de todos os escravos existentes do Império, com declaração do nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho e filiação de cada um, se for conhecida. Parágrafo 1º. O prazo em que deve começar a encerrar-se matrícula será anunciado com a maior antecedência possível, por meio de editais repetidos, nos quais será incerta a disposição do parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Os escravos que por culpa ou omissão dos interessados não forem dados à matrícula, até o ano depois do encerramento desta, serão por este fato considerados libertos. Parágrafo 3º. Pela matrícula de cada escravo, pagará o senhor por uma vez somente o emolumento de 500 réis, se o fizer dentro do prazo marcado, e de 1.000 réis se exceder o dito prazo. O produto deste emolumento será destinado às despesas da matrícula e o excedente ao fundo de emancipação. Parágrafo 4º. Serão também matriculados em livros distintos os filhos da mulher escrava, que por esta lei ficarem livres. Incorrerão os senhores omissos por negligência na multa de 100.000 réis a 200.000 réis, repetidas tantas vezes quantos forem os indivíduos omitidos, e por fraude nas penas do artigo 179 do Código Criminal. Parágrafo 5º. Os parochos serão obrigados a ter livros especiais para o registro dos nascimentos e óbito dos filhos das escravas, nascidos à data desta lei. Cada omissão sujeitará aos parochos a multa de 100.000 réis. Artigo 9º. O governo, em seus regulamentos, poderá impor multas até 100.000 réis
e penas de prisão simples até 1 mês. Artigo 10º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Passo do Senado em 27 de setembro de 1871. A princesa imperial regente, em nome do imperador pessoa consente. Passo, 28 de setembro de 1871. Princesa imperial regente. Teodoro Machado Freire Pereira da Silva. Visconde de Abaeté, presidente. Frederico de Almeida e Albuquerque, primeiro secretário. José Martins da Cruz de Obim, segundo secretário.